Bom, vamos lá, pessoal. Professor Ederson aqui, nós vamos falar de ideologias políticas, né? Apostila 20, ok? Página 246, conforme vocês podem ver. Bom, nós vamos trabalhar esse tema, né? E a primeira coisa que nós vamos observar aí sobre ideologias políticas é que não existe ação sem ideologia, tá? Segundo o autor João Rosas, né? Ele vai dizer para nós que não existe nenhum tipo de ação sem uma ideologia, né? Sem um tipo de ação política, né? Sem uma ideologia. Então, o primeiro ponto aí que nós vamos observar aí na apostila, ok? Outra coisa interessante, né? É o conceito, né? O que significa ideologia, né? Então, eu separei aqui, eu vou ler aqui com vocês para ver o que de fato é ideologia, ok? Então vamos lá, ideologia, ó, num sentido forte, é um conjunto de crenças e valores que dizem respeito à ordem pública e que visa orientar o comportamento do político coletivo. Para outros, é uma falsa consciência que pretende mascarar a realidade ao estabelecer como verdadeira uma visão de mundo parcial de classe dominante na relação com os dominados. Tá? Então, nessa primeira parte nós vemos que a ideologia ela tem uma questão muito forte que envolve o comportamento, né, e a ideia que o indivíduo tem para uma sociedade, e por outro lado nós temos uma visão mais negativa da questão ideológica, né, que já é uma visão do teórico Karl Marx, que ele diz que a ideologia ela cega, né, ela traz uma realidade enganosa, né, uma realidade mentirosa, tá? A ideologia ela tem a tendência de dogmatismos, tá? Por quê? Porque quando você tem uma ideologia política, geralmente entende-se que aquilo é uma verdade absoluta, tá? Por isso que é dogmática, porque o dogma não sofre questionamento, ele é uma verdade absoluta, tá? E a ideologia ela é destinada para se converter em uma ação política. Eu tenho uma ideia, tá? Aquilo eu acredito como uma verdade, então eu vou transformar aquilo em uma ação, ok? Tá. Dentro das ideologias políticas, as que nós vamos trabalhar aqui, né, são o liberalismo, o socialismo, o nacionalismo e o anarquismo, tá? O liberalismo a gente já trabalhou de diversas maneiras, né? Falamos bastante sobre ele, mas vamos recapitular aqui alguns pontos sobre as ideias liberais. Primeiro, ele foi elaborado em um contexto, qual o contexto? O contexto do absolutismo, tá? No liberalismo, nós temos as tradições empiristas. Tá? O que são as tradições empiristas? Vai ser criado por John Locke, tá? Conforme eu grifei aqui para vocês. E John Locke ele fazia parte das tradições empiristas. Ok? O que significa isso? Que tudo tem que ser baseado na realidade, nos testes, tá? E a partir da sensibilidade de cada um dos seus sentidos. Tá? Outra coisa, a função do Estado no liberalismo é amenizar as tensões sociais, tá? Ele deve diminuir as tensões sociais, né? Garantindo o máximo de paz, tá? E organização, tá? Sendo que a função principal para isso é manter o equilíbrio e garantir leis e regras para aquele conjunto social. Uma delas que a gente já viu é a liberdade, né? Direito à liberdade, direito à propriedade, direito à vida e por aí vai, tá? Para eles, né, para as ideias liberais, o indivíduo vem antes da sociedade. Então, primeiro eu penso o indivíduo, para depois pensar a sociedade, ok? Se nós formos parar para pensar dentro desse contexto histórico, né, ele vai ser uma ideia defendida e criada pela burguesia, logo ela vai favorecer mais quem? A classe burguesa da época. Vamos lembrar, nós estamos falando de um contexto, e o contexto era o contexto onde a Revolução Francesa, as revoluções burguesas estavam acontecendo com esses ideais liberais. Okay? Aqui nós temos uma charge do Calvin, né, dizendo para a formiguinha deixar aquele senso coletivo e partir para um senso individual. E aí nós podemos discutir isso em sala online, no caso. Ok? Outra coisa importante que nós vamos ver no liberalismo é que ele vai ser um pensamento de negócios, tá? Negócios porque faz parte da burguesia, ok? Bom, contra as ideias liberais nós temos aí o socialismo, tá? O socialismo que foi uma crítica às ideias liberais, né? Vai ser o primeiro sistema político aí que vai fazer uma crítica ao sistema liberal que prega esse individualismo, inclusive o da propriedade dos meios de produção, tá? E o que
que nós vemos nas ideias socialistas? Primeiro, essa crítica ao individualismo, e ela vai acontecer no contexto das revoluções industriais, né? Do que estava acontecendo na Revolução Industrial, aquela grande quantidade de pessoas indo para a cidade, né? Devido a alguns motivos que cabe nós refletir quais são esses motivos, que no caso, por exemplo, se nós pegarmos a Inglaterra, a maior parte da população que foi para a cidade foi aquela que foi expropriada, né, que perderam suas terras comunais, né, e acabaram indo para a cidade, tá? O Estado inglês tomou aquela posse daqueles camponeses, e a única alternativa que eles tinham era emigrar para a cidade e tentar a vida na cidade. Mas isso nós podemos aprofundar em outras aulas, ok? Outro ponto importante é que dentro do socialismo, né, e naquele contexto da crítica às ideias liberais, nós vamos ter dois tipos de socialismo: o socialismo utópico e o socialismo científico. O socialismo utópico, a ideia era convencer as pessoas, né, de que havia gente precisando, havia uma diferença muito grande de condições materiais de sobrevivência. Então, a ideia era, através das minhas ações, que eram pontuais, mostrar para as outras pessoas essas diferenças, né? Eles iam viver, tá? De acordo com o que eles estavam vendo. Por exemplo, eu vejo que aquela pessoa, ela está fazendo bem, ela está produzindo não só para ela, mas para o coletivo, eu vou querer fazer igual, e por aí vai. Essa é a ideia do socialismo utópico de maneira geral, ok? E nós temos o socialismo científico, que é aquele idealizado por Karl Marx e por Friedrich Engels, aonde haveria uma revolução, uma conscientização dos trabalhadores, que através da revolução tomariam o Estado, porque, segundo Karl Marx, o Estado serviria para proteger a burguesia, né? Então, que era a grande idealizadora do ideal liberal. Então, o que eu quero que vocês entendam aí, o socialismo utópico, tá? Conforme nós vimos aí, era através das ações, e o socialismo científico era através da revolução, tá? O socialismo utópico foi colocado em prática, não funcionou, né? Conforme nós podemos ver aqui, não vingou as ideias, e o socialismo do Karl Marx, segundo algumas linhas teóricas, ele não foi colocado da maneira que o Marx escreveu, mas o fato é que alguns países que tentaram colocar não deu certo também, ok? Então, são dois pontos importantes aí para nós avaliarmos, ok? Outro ponto importante é o anarquismo, né? Outra ideologia, né? Outra forma de organização seria o anarquismo. O anarquismo, galera, ele tem um ponto diferente do socialismo. Qual é? Vamos lá. O socialismo, ele acreditava, né, o socialismo do Marx, que você tomaria o poder, né, através da revolução, e você instalaria uma ditadura do proletariado que eles chamam de socialismo, né, que é essa transição. Tá? Eu saio das ideias liberais, vou para o socialismo, e do socialismo eu vou para o comunismo, onde não existe mais um Estado. Então, no socialismo ainda existia a figura do Estado, só que esse Estado estaria na mão dos trabalhadores, ok? E aí, com o passar do tempo, a sociedade se tornaria plana, ou seja, não haveria mais aquelas diferenças, e ela poderia se autorregular através das comunidades que ali existissem. Ou seja, eu saio de um estágio para o outro. Já no anarquismo não existe essa transição, tá? Então no anarquismo não existe essa transição de passar pelo socialismo, ou seja, de passar por um Estado, né, dos trabalhadores, né, que seria a ditadura do proletariado. Os anarquistas acreditam que isso até faria mal, porque eles acreditam que se o trabalhador chegasse ao poder, né, se essa classe trabalhadora tomasse o poder, quem garantiria que ela não se tornaria uma nova elite, né, e subjugassem as outras pessoas. Então, para os anarquistas, o mal está no Estado juntamente com a propriedade. Toda forma de organização, de hierarquia, né, porque o anarquismo ele é antagonista, né, ele é contra as ideias de hierarquia, ele é totalmente avesso, né, às ideias anarquistas. Ela não corrobora com isso. Então, nós podemos ver que no anarquismo não existe essa transição. Eles querem destruir o Estado, conforme nós vemos aqui nesses trechos, destruir o aparelho de Estado. Tá? Com isso, levaria a uma situação de coletiva, né? Porque as ideias anarquistas também defendem
uma sociedade coletiva dos meios de produção e haveria uma autogestão, conforme nós podemos ver aqui, uma autogestão das comunidades para que os bens produzidos fossem coletivizados, todos pudessem ter acesso. Tá? O principal idealizador das ideias anarquistas é o Mikhail Bakunin, conforme vocês podem ver aqui, ok? E ele, além de ser contra o capitalismo, né, e o Estado, ele também era contra a igreja. Ele acreditava que cada um tinha uma função para não deixar que houvesse as melhores condições para as pessoas. Tá? Vamos entender aqui. Ó. O revolucionário Mikhail Bakunin, fotografado por Félix Nadar. Bakunin foi um crítico do capitalismo e defendeu não apenas a sua destruição, mas também o combate à religião. Para ele, a religião encarcera o homem no plano mental, enquanto o Estado escraviza-o em termos materiais. Para a liberdade, de fato, o combate deveria ser dirigido contra a Igreja e o Estado. Okay? Então, conforme eu comentei aqui para vocês, é uma ideologia que não foi aplicada. Tá? Percebam que eu estou dando mais foco aí ao anarquismo e também vou dar mais foco à próxima ideia, porque nós não trabalhamos ela ainda, ok? Então, é uma ideia que não foi aplicada. Nós temos aqui o comentário do Brown, né? Susan Brown, ela vai comentar aqui para nós a visão, né, sobre as ideias anarquistas. Ó. Embora a compreensão popular do anarquismo seja de um movimento violento anti-Estado, o anarquismo é uma tradição muito mais sutil e delicada do que a simples oposição ao poder governamental. Os anarquistas se opõem à ideia de que o poder e a dominação são necessários para a sociedade e por isso defendem formas mais cooperativas e anti-hierárquicas de organização econômica, política e social. Então, a ideia anarquista ela é contra qualquer tipo de forma de dominação. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida na aula de conferência a gente soluciona aí para ficar mais claro para vocês. Tá? Outro tipo de ideia é o nacionalismo. Tá? Essa ideia também ela vai ser contra as ideias liberais. Tá? E além dela ser contra as ideias liberais, ela também é contra essa ideia de classes sociais, ou seja, vinda das ideias socialistas, tá? Marxistas. Tá? Então vamos lá. O primeiro ponto que a gente tem que entender: os nacionalistas eles são contra as liberdades individuais. Esse é o ponto que faz eles serem críticos às ideias liberais, tá? Por quê? Porque o liberalismo defende o individualismo e eles são contra isso, tá? Os nacionalistas eles não acreditam nessa ideia de indivíduo. Para os nacionalistas, todo indivíduo tem que estar dentro de um Estado. Para eu reconhecer um indivíduo, ele tem que estar dentro de um Estado, tá? E eles também são contra as desigualdades materiais, tá? Porque eles acreditam que as desigualdades materiais fazem parte de um censo, todos debaixo de um mesmo órgão, que seria o Estado. Tá? A função do nacionalismo principal é preservar os laços que as ideias liberais destruíram. Tá? Que laços? Esses laços que organizam a sociedade de pertencimento. Olha, eu tenho hábitos e práticas que me fazem pertencer a um determinado grupo. Ponto. Então a ideia do nacionalismo é fazer com que aquelas pessoas que têm determinados hábitos, determinadas práticas, elas se reconheçam como pertencente a um grupo, tá? A uma comunidade, a um Estado. Tá? Então o nacionalismo ele vai defender isso. Tá? Outro ponto importante, além de preservar os laços, como nós vimos, tá? Principalmente aqui neste trecho, que eu estou aqui subindo para vocês darem uma olhada. Tá? Além dessa questão de preservar os laços, né, e o pertencimento a uma coletividade, para eles o Estado deve ficar na mão de um líder carismático que entende a vontade do povo. Tá? O Estado, esse Estado que vai devolver esse espírito de pertencimento para aquelas pessoas, ele tem que ficar na mão de um líder, tá? Carismático, ou seja, que as pessoas olhem e tenham um carisma por aquela pessoa, né? E que ele possa entender as necessidades do povo, tá? A vontade do povo. Isso é o que eles acreditam também. E para que isso aconteça, essa ideia de preservar os laços, o nacionalista ele olha muito para o passado, tá? Porque eles vão procurar no passado coisas, certo? Elementos daquela comunidade, tá? Elementos específicos daquela comunidade,
para tentar manter e preservar. Tá? Para dizer assim, olha, nós pertencemos a este grupo. Por quê? Porque os nossos ancestrais permaneceram com esses hábitos, com esses costumes, então vamos continuar com eles. Tá? Perceba que o nacionalismo ele é um conservadorismo muito grande, né, para manter esses laços que as pessoas têm. Ok? Um exemplo da ideia de nacionalismo nós podemos ver no fascismo. Tá? O fascismo lá na Itália, né, com Benito Mussolini. Nós vamos ver que Benito Mussolini ele tinha essa ideia, né, de conclamar o passado e fazer com que as pessoas entendam que ela pertence a uma comunidade, um Estado, né, que esse Estado deve preservar esses laços. Então, conforme vocês podem ver aqui neste parágrafo, nós vemos aí o fascismo como um elemento do que é o nacionalismo, ok? Outro ponto importante nesse que eu quero deixar claro aqui para vocês, Benito Mussolini ele afirmava, né, que não tem como eu afirmar um indivíduo se ele não está dentro de um Estado. Então eu só consigo falar em indivíduo se ele pertence a um Estado. Se vocês observarem, faz um sentido o que ele falava, ok? Outro ponto importante sobre essas ideias, né, nacionalistas, é que também ela pensa que as classes, né, elas são subordinadas ao Estado, então não existe um conflito, né, que nem o Marx idealizou. Então perceba, ele é contra as ideias liberais e também é contra as ideias marxistas, conforme eu já comentei. Tá? Nada deve haver acima do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Tá? O Estado está acima de qualquer coisa, porque é ele o que vai manter os laços daquela sociedade. Outro exemplo de nacionalismo, né, é o nazismo, tá? Idealizado por Adolf Hitler, né? E aí nós temos alguns pontos cruciais desse nacionalismo, porque quando você exagera nessa questão, nacionalismo de pertencimento, você não vai enxergar a outra cultura e você vai se considerar como uma raça superior, que foi o que o Adolf Hitler fez, né? Considerando que aqueles hábitos, aqueles costumes que os alemães tinham, eles eram superior a qualquer outro povo, né? E buscou isso no passado por aí para afirmar essa ideologia dele, né? Então percebeu, eu volto ao passado para afirmar isso. E com isso ele vai colocar essas ideologias, conforme nós vimos, na prática. Como ele vai colocar na prática? Nós vimos aí o resultado do nazismo. E por que as pessoas faziam aquilo? Porque já começavam desde pequeno, através da educação, que era voltada para os esportes, desprezando a formação intelectual, reforçando os atributos da força física, da virilidade, e por aí vai. Tá? A disciplina era extremamente valorizada nessas escolas, ok? E aqui nós temos uma foto do Benito Mussolini, né, conforme vocês podem ver. Ok? E galera, basicamente é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido. É um assunto extremamente interessante, bacana, tá? Porque faz parte totalmente do nosso cotidiano. E eu espero que vocês consigam analisar, fazer uma reflexão. E se quiser aprofundar, né? Nós temos aí alguns nomes, alguns teóricos que podem nos dar mais ainda informações sobre essas ideologias, ok? Bons estudos e até a próxima, galera.